Live 96. Começa agora. Live 96. Apresentação: Giovanni Neto. Fala aí, pessoal, tudo bem? Muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Giovanni Neto, chegando aqui pela 96 com mais uma edição do programa Live 96. Aquele nosso bate-papo informal de todo sábado. Sabe aquela conversa, aquele podcast 991239696. E sempre, claro, contando sempre com o seu pedido musical, tá bom? Hoje nossos entrevistados já estão aqui nos estúdios da 96. A gente vai conversar ao vivo aqui no Live 96 de hoje com Sidney Francês e também com Milton Puga. O pessoal, eles são voluntários, escritores espíritas, o pessoal lá do SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade. Gente, o programa de hoje vai estar demais. Inclusive, eu até quero fazer no programa de hoje um quadro que tem lá no SEAC que chama Pinga Fogo, que era com o Richard Simonetti, que achava muito legal. Segunda-feira passada teve a volta lá no SEAC das palestras presenciais e começou muito bem com o Pinga Fogo com o Sidney Francês e com o Milton Puga. O que eu falei? Falei com o pessoal aqui da rádio, falei, nada mais justo do que a gente trazer essas duas figuras sensacionais ao vivo aqui nos estúdios da 96 FM. Legal, né, gente? Dessas duas pessoas sensacionais que eu conheço há tantos anos. Sidney, palestrante lá no SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade. Milton Puga, um dos maiores publicitários de Bauru e também coordenador do CVV hoje. É uma honra recebê-los nos estúdios da 96. Sidney e Milton, boa tarde. Boa tarde, Giovanni. Muito prazer, uma alegria estar com você na FM 96. E eu que desde criança sou um rato de estúdio, de rádio, e agora estou aqui nesse estúdio maravilhoso com a sua audiência espetacular. Você conhecia o estúdio da rádio aqui já? Aqui não. Eu conhecia os velhos estúdios de 50 anos atrás, Giovanni. Você está falando com um septuagenário. E aí, para mim, é um prazer muito grande. E eu estou ao lado de Milton Puga, que é o meu capista. Os 16 livros de Sidney Fernandes, todos eles contando com a capa do artista Milton Puga de Bauru. Esse é um artista que eu bato palma, eu falo assim, gente, eu não conheço um cara com um talento igual o Milton Puga. Milton, microfone aberto para... Deixa eu perguntar uma coisa, vocês se conhecem há quantos anos? Milton, acho que desde 1982, se não me engano. 81. 81? Então dá 32 anos, né? Por aí. 31 anos. Nós estamos em 2022. 2022. 32. Logo que eu mudei para Bauru, eu conheci o Cid. Mas eu gostaria, antes de mais nada, de dizer boa tarde para todos os ouvintes, para os internautas que seguem aí esse espaço gostoso que o Giovanni fez esse projeto. E queria desejar, Giovanni, muito sucesso para você e dar os parabéns, porque eu lembro quando você teve a ideia de fazer esse projeto há um ano e pouco atrás, e recentemente você me lembrou um ano, né, do seu trabalho com o maior sucesso. Foi Eu tenho a honra de estar aqui hoje vendo esse projeto ser aceito, ser acolhido pela 96 e fazer parte dos sábados do bauruense da região. Acho bacana a gente ter um espaço assim para bater papo, para conversar, para apresentar novas ideias, apresentar novas pessoas para a cidade, não é verdade, Milton? Bacana, né, a gente... E outra, a forma informal, né, o jeito informal de apresentar, acho isso o caminho hoje, né? É a internet que está ditando essa regra, né, Milton? Sim, até porque Bauru se tornou uma metrópole, né? Então, às vezes a gente fica 1 ano, 2, 3 anos sem ver os amigos e sem conhecer quem faz o que faz em cada cantinho da cidade. E você, com o seu olhar atento, com a sua percepção, fisga um aqui e acolá e passa Bauru a limpo. A gente traz político, a gente traz empresário, a gente traz gente boa para contar a história, assim como vocês. Milton, você foi um dos maiores publicitários de Bauru. É o maior publicitário de Bauru, na minha opinião, porque todos os publicitários da cidade saíram da sua agência chamada Causa e Design. Causa e Efeito. E depois Causa Designer. E depois Causa Design. Você atendeu as maiores contas do Brasil. Vamos citar rapidamente aqui. McDonald's, Pernambucanas, Philips, Chevrolet. Só que a gente não tá falando de nada regional, a gente tá falando nível nacional. É isso, Milton? Eu tive a honra de... Só queria diminuir um pouquinho. Eu sou o maior e tal. Eu me considero mais um colaborador. Meus companheiros sempre contribuem com algum trabalho.
mas eu tive a honra de mudar para Bauru e contar com o prestígio das grandes marcas nacionais e internacionais nos trabalhos que faz a minha história, né? Então, realmente, eu tive esse privilégio de ter a confiança das grandes marcas, como você falou, McDonald's, Coca-Cola, VASP, todos os destinos internacionais entregou na mão da gente. O VASP, você que desenhou o VASPinho, aquele... Foi? Nós iniciamos um projeto com a privatização da VASP, mas é interessante saber que Bauru é um grande celeiro abastecedor de talento para o Brasil todo. Haja visto o nosso confrade Richard Simonetti, que é uma celebridade no movimento espírita brasileiro, como escritor, como orador, e nós temos aqui um filho dele, a cria, né? A cria que foi braço direito e esquerdo do Richard Simonetti, o Sidney Francês Fernandes. Eu preciso arrumar essa história aí, viu? Havia um presidente do Banco do Brasil que ele se chamava, ou chama-se, Ademon Ganem. E ele precisou dar uma limpa assim no pessoal mais antigo do Banco do Brasil. Doutor, nós estamos ficando aí sem os pianos que tocam essa empresa. Ele falou assim: olha, se não temos os pianos, vamos tocar com uma pianola mesmo. Eu me considero uma pianola perto do talento de Richard Simonetti. Você foi gerente de banco muitos anos, né, Sidney? Sim, inauguramos a agência do Bauru Shopping e depois trabalhamos na agência Azarias Leite, trabalhamos na agência Centro Bauru. Fomos deslocados para o Conjunto Nacional de Brasília e, graças a Deus, saímos de lá com muito carinho. Eu tenho ainda muito respeito pela instituição e o que eu sou na minha vida profissional devo ao Banco do Brasil. Vocês são espíritas desde quando? Nasceram espíritas? Eu não nasci espírita. Eu era de grupo de jovens aos 13, 14 anos, católico da cidade de Iracema. Mas o destino trouxe um fato relevante na minha vida. Tirou meu pai. Eu era de família grande, 10 irmãos. E eu, na verdade, fiquei revoltado com Deus. Você ficou bravo, né? Fiquei bravo. Rompi com Deus, na verdade. Porque você era novo, né? 14 anos. Falei, mas tanto corrupto, tanto bandido. E Deus vai levar logo meu pai. Graças a um ano depois, eu descobri a doutrina espírita que me devolveu um Deus justo, soberanamente bom, me trouxe a pluralidade dos mundos habitados e principalmente que meu pai, na verdade, não tinha sido injustiçado. E principalmente pela lei de causa e efeito, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida até hoje, foi conhecer a filosofia espírita e me integrar ao trabalho da doutrina espírita, né? Sidney, você que trabalhava na área financeira, né? De repente virou espírita? Não. Não. Eu tinha mais ou menos uns 8, 10 anos de idade e a minha mãe era católica e o meu pai estava se iniciando na doutrina espírita. E eu frequentava a igreja Santa Terezinha quando estava lá o padre, o nome dele era Cupe, padre, não me lembro agora o primeiro nome dele. E ele, fiz a primeira comunhão com ele, depois cruzada, fiquei frequentando a igreja, mas naquela época, Giovanni, não existia esse atrativo que hoje os irmãos evangélicos têm, os próprios católicos têm, para segurar o jovem, né? E eu não entendia nada do que falavam lá, missas em latim, e não me enquadrei e me afastei. Meu pai, já espírita, deu uma prensa em mim. Filho, sem religião você não pode ficar. Enquanto você frequentava a igreja católica, tudo bem, mas sem religião não. Aí ele me sugeriu um lugar, outro, e quando eu entrei pela primeira vez num centro espírita que nem existe mais lá na Vila Falcão, chamado Maria de Lourdes, eu me encontrei a razão para a vida, encontrei a razão para o universo e graças a Deus estamos aí na doutrina, vamos fazer as contas, há mais de 60 anos. E o Milton citou Richard Simonetti, que foi assim, eu convivi com ele ao lado do trabalho dele como presidente do SEAC, escritor, dinâmico. Mas eu tenho que fazer justiça ao primeiro espírita que me estendeu a mão,
que foi João Durval Previdello, que me jogou para fazer todo domingo de manhã uma leitura para uma multidão de 7 ou 8 jovens, e eu passava a semana inteira com dor de barriga, nervoso, porque eu ia chegar no domingo lá. Foi ele que me jogou para o campo aí da oratória. E na literatura eu tenho que fazer uma justiça para João Jabbour. Eu entrevistei o João Jabbour aqui. Eu estava na Itália. Eu entrevistei o João Jabbour 2 vezes aqui já. Eu estava na Itália e comecei a mandar artigos para o João Jabbour. E ele começou a publicar. Falei, ora, se o João Jabbour, com o critério, com a exigência que ele tem, está aceitando meus artigos, é sinal que eu posso pensar em fazer artigos espíritas. E aí meus artigos começaram a ser publicados, isso em 2009. Milton me impulsionou muito, me deu muito incentivo. Em 2012 saiu o meu primeiro livro. E hoje está na 16ª edição. Como é que você sabe disso? Eu escutei aqui de longe. O Milton, tá pronta a capa aqui, viu? Mas esse é um assunto para o nosso próximo bloco, tá? Pessoal, perguntas, fiquem à vontade. Já chegou um monte aqui já. 991239696. Eu quero fazer pinga-fogo daqui a pouco, tá? Tá certo. Pessoal, perguntas espíritas, a gente vai responder igual você faz lá no SEAC, Sidney. Responde na hora, no talo ali mesmo. Maior prazer. Vai lá, gente. Fine and Cannibals, aqui no Live 96. Volkswagen. Muito mais rádio. 96. 12:42 continua. Você está ouvindo Live 96. Continua Live 96 até as 2h15, 2h20, depende do andar da carruagem aqui. O Sidney vai sortear um livro também, uma obra sua? Sim, com todo prazer. 16 livros lançados. Qual o tema desse último livro, desse 16º? Olha, Sidney? o último não, você quer dizer o mais recente, verdade, né? Ó, aprendi mais uma, hein? O Richard batia na boca dele. Não me fale o último. Não me fale o último, por favor. O mais recente que nós terminamos ontem vai se chamar A Irresistível Força do Amor. Irresistível Força do Amor. Você ouviu amor, já emagreceu o peão, hein? É romance, Sidney? É romance? Não, não é. É um livro de histórias, contos, crônicas, mas que gira sempre em torno do amor. E o romance, Dr. Galton? E teremos, antes mesmo desse, ainda nesse ano 2022, teremos o terceiro Dr. Galton. Nós já lançamos 2 e agora o terceiro Dr. Galton. O Milton, que está a elaborar uma capa linda, é Dr. Galton, o escultor de novos tempos. Chegou um áudio pra gente aqui, deixa eu ver quem que mandou esse áudio aqui. Deixa eu ver qual é o nome da pessoa aqui. A Creuza com R mesmo. Vamos colocar no ar aqui. Refere a uma pessoa que vocês falaram aqui no ar. Foi meu padrinho, né? Vamos colocar no ar aqui o áudio da Creuza, vamos lá. Boa tarde, turma da 96. Aqui é a Creuza Alves da Silva. Então, o meu não é bem pergunta, é que eu fiquei assim, a hora que ele falou João Durval Previdello. Nossa, tanto tempo que eu conheci essa pessoa, que eu acho que agora em 1º de agosto vai fazer 47 anos que ele faleceu. Eu trabalhava para ele nessa época, quando ele faleceu, ele e o filho dele. Nossa, me veio uma lembrança muito grande dele, era uma pessoa maravilhosa. Desculpa aí de eu ligar só para falar isso, tá bom? Boa tarde. Que coisa meiga, né? Poxa vida, eu fico até emocionado, né? De a gente receber esse feedback, né? Citou o nome, ela a Creuza mandou um WhatsApp, né? Fala um pouquinho sobre... Quem que é? Fala um pouquinho, Sidney. Foi o meu padrinho, né? Quando, na infância, quando meu pai deu aquela prensa dizendo, meu filho, você não pode ficar sem religião. E enquanto eu estava frequentando, com todo respeito, a Igreja Católica, eu estou querendo lembrar o nome do padre. É Pedro Paulo Kopp, que depois se tornou bispo em Linz, uma criatura maravilhosa. E aí, quando eu me afastei, não
pelo padre em si ou pela igreja, mas porque naquela época as missas eram em latim e eu não entendia nada, acabei me afastando. E aí eu comecei a frequentar um centro espírita lá na Vila Falcão, um centro chamado Maria de Lourdes, que hoje nem existe mais. Encontrei João Durval Previdelo, que me acolheu e me tornou espírita, não através de uma pregação, mas através dos conhecimentos que ele foi me passando. Então, Creuza, muito obrigado pela sua contribuição, porque nós dois temos boas lembranças. Quero falar, um dos assuntos que vocês abordaram no Pinga Fogo de segunda-feira passado lá do SEAC foi a respeito de outras religiões, principalmente a discriminação que existe com as religiões afro, né, Sidney? Você foi muito oportuno na sua resposta e eu recebi uma mensagem agora nesse momento aqui, aqui na 96, do meu amigo Carlos. O meu amigo Carlos está ouvindo a 96 lá, o Carlos, o Antônio Carlos, que é o pai, a Nair, a mãe, a Alessandra, a esposa, e o Paulo, que é o irmão. Eles têm uma tenda de Umbanda, chama Caboclo Treme Terra. Ele manda o seguinte recado aqui pra gente, ó. Manda um abraço aos nossos amigos espíritas, gosto muito da doutrina espírita. Na verdade, eu sigo a doutrina espírita também, porque a Umbanda segue o espiritismo e também a doutrina espírita. O dirigente aqui é o Carlos. O que você me diz dessa discriminação que existe com essas religiões, com Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Sidney Francês? Olha, isso já foi muito pior. Na verdade, no passado havia essa discriminação. Hoje, nós somos amigos, irmãos, e quando me convidam, eu compareço aos cultos da Umbanda, do Candomblé, da Quimbanda, porque, de uma maneira geral, nós homens somos muito idiotas, somos muito ignorantes, porque Deus está presente em todos os lugares, em todas as partes do mundo. Onde você encontrar a bondade, a solidariedade, uma mão se estendendo para ajudar o semelhante, nós estamos ali um mandatário de Deus que está ajudando o homem que está aqui na Terra. Nós temos vários casos de espíritos luminosos que se identificam com Umbanda e comparecem aos cultos umbandistas. Então, nós espíritas temos o maior respeito e se me convidarem para um trabalho na Umbanda, eu irei com prazer. E já temos várias provas de espíritos superiores mesmo. Eu vou citar um deles, de uma obra chamada Voltei, de Irmão Jacó. O responsável por essa obra foi Frederico Figner, um judeu que se tornou assim um baluarte da Federação Espírita Brasileira. Pois bem, ele costuma se comunicar num terreiro de Umbanda lá de Vitória, Espírito Santo. Qualquer hora, Giovanni, eu posso contar aquela história que eu contei lá no centro, se você quiser, talvez no próximo intervalo, porque vale a pena as pessoas saberem que não há diferença. Há sim uma identificação muito grande nas pessoas que querem o bem do semelhante. Coisa linda, hein? É isso aí. Abraço, Carlos. Ontem nós estivemos fazendo um trabalho voluntário lá, fazendo ampliação lá do centro de Umbanda do meu amigo Carlos e toda a família que me recebe tão bem de coração. Eu quero só falar pro Carlos de futuro para mandar você se preparar melhor, porque depois daquela parede que você derrubou lá... Eu quase morri. Ele quase morreu, viu, Carlos? Então dá uma semana de descanso aí pro Giovanni, antes de chamá-lo novamente para derrubar outra parede aí. Vai levinho agora. O cara deu uma marreta pra mim, rapaz, eu não conseguia tirar a marreta do chão. Falei, como que eu vou derrubar uma parede com uma marreta que eu não consigo levantar? Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, chegando mensagem aqui pra gente, deixa eu dar uma passada aqui nas mensagens. Vamos lá. Boa tarde, irmãos. Aqui é o Pérez Custom, da Abutres Raça em Extinção. O Lô, conhece o Pérez? Não, né? Ele vai lá no Draga, o Pérez, será? Da Abutres, vai, né? Primeiramente, que Deus abençoe todos vocês. Só quero parabenizar o programa do Giovanni, dizer que não sou espírita, mas admiro muito o trabalho de vocês. Estou sempre ligado a 96, desde a Alameda dos Goivos, do São Geraldo. Pô, é velho mesmo, hein? Eu trabalhei lá no São Geraldo, acho que é uma base da polícia lá hoje, né? Onde era a 96.
Deixa eu ver o que tem mais chegando pra gente. Tá aqui, ó. Né? A antenona, né? Fica a antenona lá, né? Verdade. Eu cheguei a falar lá na Alameda dos Goivos. Lá na Alameda dos Goivos. Ó, o Dido, mandando mensagem. Qual a leitura que vocês fazem sobre a guerra que acontece na Ucrânia? Sei que o Espiritismo trabalha com energia. Nós podemos ajudar de alguma forma a elevar a energia daquele povo? O que vocês poderiam falar sobre o assunto? Dido da Falcão. Na verdade, Giovanni, todas as filosofias, religiões, e nós temos que exaltar nesse momento o trabalho do nosso Papa Francisco, que está envidando todos os esforços para convencer os agressores da Ucrânia a pararem imediatamente com essa guerra. Não há justificativa para a guerra. O que nós podemos é explicar, dizer por que ela acontece, em virtude da ganância dos homens, querendo mais poder, mais dinheiro, mais expansão territorial. Dá para explicar, mas não dá para justificar. E nós, espíritas, temos orado muito, assim como os irmãos de outras crenças, e o Papa Francisco tem liderado os movimentos religiosos para tentar dissuadir esses agressores a buscar o caminho da paz. Legal. Pessoal, manda pergunta 991239696, que é um livro do Sidney Fernandes. Né? Melhor assim, né? Fernandes. Mais conhecido. É Sidney Fernandes francês? Sidney Francese Fernandes. O francês... Chique, né? Francês. Não, o francês era antigo, e aí depois com a cidadania italiana virou francese. Mas o pessoal me conhece mais como Sidney Fernandes. Legal. No próximo bloco eu quero falar um pouquinho sobre o CVV, tá, Milton? Vamos de som, manda sua pergunta aí. Vai lá, pessoal. Que mais? Tem aqui uma obra, um livro do Sidney Fernandes também, um livro espírita. Você tem 16 obras para você escolher. Quem ganhar pode escolher um dos 16 livros aqui do Sidney Fernandes. Deixa eu ver aqui. Falei certo, Sidney Fernandes. Agora tem que ler toda hora. Tá certo. Para poder escolher o livro é só entrar no meu site sidneyfernandes.com.br. Estão todos os meus livros ali para a pessoa escolher qual que ela quer ganhar. Legal. Quero falar rapidamente do CVV, Centro de Valorização da Vida, é isso? É isso. Tem um outro nome também que usa, né? Como que é? Não, é Centro de Valorização da vida mesmo, né? Que existe embaixo uma pergunta, como vai você, né? É isso, como vai você, O que você tem de informação pra gente passar sobre o CVV, Milton? Você que é coordenador regional aí. O CVV é um serviço humanitário que agora, no dia 1º de março, fez 60 anos. Nasceu em São Paulo em 1962. É um trabalho que ele é um trabalho anônimo. Você disca no número 188, é um número desde 2015 como 190 do Corpo de Bombeiros. Pode ser por você pode ligar por celular, telefone fixo, de qualquer forma. E é gratuito para a pessoa que liga. Gratuito. Então, e o que o CVV oferece? O serviço de apoio emocional. Então, pessoas que estão em situação de isolamento, pessoas que estão depressivas, pessoas que não têm com quem desabafar, às vezes acorda de madrugada, no sábado, domingo. Angustiado, não quer incomodar. É 24 horas o serviço. 24 horas, não quer incomodar a família. Véspera de Natal, Ano Novo, onde todo mundo está comemorando, celebrando, e às vezes a pessoa que teve perdas durante o ano, ou está desempregado, não tem o que celebrar, ao contrário, tem que desabafar. Então liga para o CVV 188, ele recebe o apoio emocional gratuito, sem julgamento, e o mais importante, é sigiloso, é um trabalho sigiloso. Então eles recebem esse acolhimento numa conversa amorosa, numa conversa sobre o que está sentindo, enfim, é um amigo à distância. Então é um trabalho humanitário que está fazendo 60 anos no Brasil. Nós somos distribuídos no país 4.000 voluntários. Você é um dos voluntários mesmo, que fica lá no telefone também atendendo. Eu faço um trabalho voluntário, né? Que legal, hein? E eu trabalho eminentemente voluntário, cada um assume um plantão, né? E é um trabalho que não precisa de fiscalização, um trabalho eminentemente sério, que é o trabalho que oferece o apoio emocional de prevenção ao suicídio. Vamos dar uma passada nas perguntas aqui? Charles Nascimento. Divido minha vida entre antes de conhecer essa doutrina e depois. Trabalhei como voluntário da Rádio e TV SEAC.
Richard, Sidney, Moisés Rossi são algumas das pessoas maravilhosas que me auxiliaram nos primeiros passos. Muito obrigado, SEAC, parabéns ao programa. Aí ele mandou uma pergunta pra gente. Na época da pandemia, teve aumento significativo da procura pelo CVV? E a Rádio SEAC, como contribuiu para a população nessa época? Então são pergunta para as duas pessoas. Primeiro Sidney, primeiro Milton, fala do CVV. Aumentou na pandemia a procura? Sim, Pelo 188, né? Pelo 188, sim, porque as pessoas ficaram em isolamento, né? E houve muito perdas, né? Perdas de pessoas, outras de emprego. E as pessoas, na verdade, acabaram ficando confinadas. E o CVV foi muito utilizado está sendo muito utilizado, né? Não só durante a pandemia, mas pós-pandemia. Aliás, todo momento, Giovanni, que acontece assim, grandes eventos, de grandes festas e tal, as pessoas que não têm muito o que celebrar, elas entram numa depressão maior, entendeu? Então, o CVV está disponível para isso. E, obviamente, que nesse período de pandemia, as igrejas, os centros espíritas, os CAPs, de uma certa forma, ficaram um pouco distantes por conta do isolamento. E graças ao nosso serviço, isso foi um privilégio, porque é um serviço telefônico, é um serviço feito pela internet também, nós podemos contribuir com essas pessoas. Rádio SEAC, TV SEAC, essas transmissões que são feitas ao vivo das palestras espíritas, ajudou muita gente, Sidney? Olha, a partir do momento que nós não pudemos mais ter reuniões presenciais, a rádio e a TV SEAC mantiveram a mensagem cristã por todos os horários possíveis. Elas mantiveram a missão de levarmos às pessoas o consolo, a orientação e, em algumas situações, respostas às perguntas, como estamos fazendo aqui hoje, para pessoas que precisavam ter uma orientação, um consolo, um norte. Sem dúvida, o rádio e a TV nesse momento puderam substituir, não plenamente, mas da melhor maneira possível, para que as pessoas não ficassem órfãs durante a pandemia. Chegou uma pergunta pra gente aqui, deixa eu ver o nome aqui, Paulo César Carvalho. Eu gostei da pergunta do Paulo. Boa tarde. Minha pergunta seria, diante de tantas doenças, guerras, o planeta estaria passando por uma transição? Os espíritos, diante de tanto sofrimento que estão desencarnando, já estariam cumprindo o ciclo de reencarnação? Estariam sendo preparados pela espiritualidade, assim como Capela, outro plano espiritual, já que nesse planeta está no ápice de tantas mudanças climáticas? Nossa, que pergunta bem elaborada, falou até de exilados de Capela aqui, né? É verdade. Que coisa bacana, hein? Nós teríamos que ter assim um tempo muito grande para poder explicar, mas resumindo, realmente nós estamos no planeta Terra num momento, numa oportunidade de ascensão para um grau superior. Nós somos um mundo onde há ainda o predomínio do egoísmo, da vaidade, do orgulho. E podemos, se tivermos competência para isso, passar para um nível de muro de regeneração. Acontece, Giovanni, que nós temos aí uma minoria barulhenta que corresponderia, vamos dizer, a 5%, no máximo 10% da humanidade, que estão segurando o progresso do planeta. São pessoas assim muito egoístas ainda, apegadas ao dinheiro, ao poder, à fama, que estão segurando o progresso do planeta. Nós estamos sim caminhando, nós já estamos nos iniciando nesse processo de ascensão, mas demora um bocado ainda. Há pessoas que falam em 35 anos que já vamos estar nessa situação. Não, eu discordo. Eu acho que se falássemos em 350 anos, sim. Mas, sem dúvida, as provações por que estamos passando já estão fazendo um expurgo daqueles que estão atrapalhando o progresso do planeta e que provavelmente não terão oportunidade de reencarnar neste planeta. Pergunta para Milton Francisco Pulga. Marcelino, por favor, como que eu faço para ser um voluntário do CVV? Opa, peraí, vai. Opa, que pergunta boa. O CVV, como todo serviço voluntário, é uma perda
natural de voluntários, porque o trabalho voluntário, ele é voluntário e por isso, às vezes a pessoa se aperta no trabalho, a doença, a mudança de endereço acaba se desligando. Então, todas as pessoas que têm mais de 18 anos, que têm no mínimo 4 horas disponíveis para outra pessoa, pode se inscrever no site do CVV, www.cvv.org.br/voluntários e fazer a sua inscrição pelo próprio site. E na medida em que todos os postos terão esse endereço, né, esse telefone, na medida em que abrir um curso, porque para a pessoa ser voluntária ele precisa fazer um curso de seleção de voluntários, onde ele vai aprender as normas e práticas e um treinamento para poder fazer esse trabalho. Tem todo um treinamento especial que você não pode chegar e falar qualquer coisa para a pessoa, né? Não, é um trabalho que se lida com vidas, né? E com pessoas. Então tem que ser feito um trabalho de preparo para isso, para a gente não jogar desesperadamente um atendimento para uma pessoa que ainda não tem o preparo. Tem uma pergunta aqui, Sidney. O Sidney precisa ir embora, que você tem uma palestra daqui a pouco para dar, não é? Tenho. Onde você vai dar essa palestra? Na verdade, é virtual, é em Araraquara. O pessoal ainda não voltou com as reuniões presenciais e nós temos, a partir das 14 horas, um trabalho que vai ser transmitido lá pelo Centro Espírita O Consolador de Araraquara. De Araraquara. Ó, vamos lá, deixa eu ver quem que mandou a pergunta aqui, foi o Rogério. Boa tarde, meu nome é Rogério, programa nota 10. Lembrei do Tuba agora. É verdade. Pô, o Tuba faleceu, que pena, né, cara? Uma grande perda. Grande perda. O programa era sensacional. Não sou espírita, meu avô foi um dos fundadores do Centro Espírita Nova Luz, no Jardim Bela Vista. Vocês conheceram esse centro? Sim, sim. Conheceu? Foi meu também? De muito valor. O senhor Floriano de Souza. Certo. Ele quer saber sobre a reencarnação. Faça uma explanação sobre reencarnação, senhor Sidney. Nós temos aí umas 3 horas de... Acontece na Ucrânia. Giovanni, Pergunta fácil, né? Reencarnação, só isso, né? as pessoas acham que ela foi inventada pelo Espiritismo. Não, ela existe desde a época de Aristóteles, Sócrates, Platão. Eles já cuidavam desse assunto. A doutrina espírita, a partir de 1857, apenas absorveu essa doutrina vinda pelos espíritos como uma forma de dizer assim para o planeta: em apenas uma vida é impossível que o indivíduo cresça a contento, tanto sob o aspecto cultural, intelectual, cerebral e sob o aspecto do sentimento, do coração. Então nós precisamos de muitas vidas. Se esse argumento não for suficiente, as diferenças sociais, as diferenças físicas, as diferenças intelectuais demonstram que hoje, nesta vida, eu posso ser pobre, mas na outra eu serei rico. Nesta vida eu nasci com deficiência física, mas numa outra vida eu posso estar bem. Enfim, a justiça de Deus tem que ser feita com muitas e muitas etapas. Você não consegue completar todo o seu período evolutivo com apenas uma existência. Foi o que pôde se arranjar, viu, Giovanni? Assim, no tempo curto que você me deu. Ai, meu Deus do céu. Nossa, cara, muita gente mandando mensagem. É o Célio Bellini. Célio Bellini é o meu ouvinte número 1, viu? Você tem que ir embora, né? Se despede dos ouvintes, então, vai. Muito obrigado Você a todos. O Sidney francês queria fazer uma saída francesa. Francesa, mas agora Nossa, é Fernandes. Nossa, que horrível que Eu foi vou essa. deixar aqui o meu e-mail. Posso deixar o e-mail? Pode, fica à Giovanni? vontade. Vou deixar meu e-mail para aqueles que queiram fazer alguma pergunta. Eu realmente tenho que sair do programa com muito pesar, porque eu tenho essa palestra em seguida. Eu já havia avisado você, né, Giovanni? Foi. Que nós tínhamos essa palestra hoje. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu farei tudo possível para responder. Se eu não souber, eu vou pesquisar para responder. Então, escrevam para mim. 1948@uol.com.br 1948 tá bom, é fácil, né? Fácil. 1948@uol.com.br. É que esse cara aqui, eu encontrei com ele no trânsito ontem, cara que eu gosto muito, o Rubão do app, tenho um carinho enorme por ele. E essa mensagem me deixou até muito entristecido. Boa tarde, Giovanni, Rubão do app. Em 2006, perdi a minha única filha. Passamos por uma dor da perda que não desejamos a ninguém. E foi lá no SEAC que entendemos o porquê do desencarne. Ele até mandou uma foto da filha dele aqui. Que dor terrível. O que você tem para falar para ele, Sidney? Olha, realmente todos nós passamos por dores inimagináveis. A perda do filho, inclusive quando se invertem
os parâmetros naturais, né? Porque o normal é que morra o pai, o avô primeiro, né? E não a criança, né? E somente através do estudo é que a gente vai começando a entender. Milton Puga passou por isso quando faleceu seu pai. E ele depois entendeu que havia chegado a hora, teve que encarar aquela situação com resignação. Quando se trata de um jovem, de uma criança, é muito mais difícil, mas nós temos que botar uma coisa na cabeça: Deus sabe o que faz. E quando nós nos resignamos, quando oramos, quando mandamos essas preces, orações para essas pessoas, elas recebem como bálsamos de luzes, como refrescos. E a doutrina espírita nos traz muito consolo, mas todas as religiões nos consolam. Por isso a gente tem que ressaltar os irmãos da Umbanda, do Candomblé, irmãos do catolicismo, pessoal messiânico, os irmãos evangélicos que fazem um excelente trabalho de consolo, cada um falando do seu jeito, trazendo a bondade de Deus para diminuir um pouquinho da dor da perda de um ente querido. Muito bem. Rubão, um abraço fraterno pra você, meu querido. Sidney, tá liberado, tá? Boa palestra lá, meu querido. Sábado que vem, Giovanni Neto de volta a meio-dia com mais um Live 96. Beijo a todos, fiquem com Deus. Live 96, de volta sábado, meio-dia.